Xi Jinping, o líder da China, anunciou que agora existe uma intenção para que o dólar não seja mais a moeda de reserva global e que o renminbi, né, o yuan chinês, possa ter esse papel a partir de agora. Mas será que isso é possível? Será que isso vai acontecer? Ou será que isso pode ser mesmo desejável pela própria China? E é sobre isso que nós vamos falar no capítulo de hoje. Então, isso criou bastante burburinho na internet, etc., e chamou muita atenção de todo mundo, porque agora, novamente, faz parte do tema statecraft, ou seja, todos os países começam a tirar o seu véu do altruísmo, né, da Pax Americana, e o mundo começa a se desglobalizar cada vez mais. Então você já começa ali a soltar golpes e deixar mais claras as suas intenções de domínio ao redor do mundo, e os Estados Unidos já vem fazendo isso há bastante tempo, e agora a China começou a revidar. Então o Xi Jinping, ele criou aqui uma situação onde ele está confrontando diretamente a hegemonia do dólar em chamar, pelo menos fazer um anúncio ou mostrar cada vez mais a sua intenção de criar condições para que o renminbi possa ser internacionalizado. Então isso aqui eu vou pegar as principais partes desse artigo da Financial Times, que foi justamente a principal fonte ali, né? Na verdade, o Xi Jinping ele fez um anúncio, né, numa publicação chamada Qiushi, que fala sobre a ideologia, né, do partido, etc., do Partido Comunista Chinês. Então ele fala aqui que o Xi Jinping, ele literalmente anunciou, né, na verdade, ou has called, significa assim, é meio que externalizar as suas intenções para que o renminbi se torne a reserva global, né, como moeda, né, de transações. Num dos comentários mais claros sobre as suas ambições para que a China possa ter um papel maior no sistema monetário internacional. Então aqui isso cria uma série de nuances que a gente precisa entender para saber se isso de fato é possível ou mesmo desejável pela China, baseado na forma que o sistema monetário foi configurado. E se você gosta desse tipo de assunto, sobre mecânica monetária, como que funciona o dinheiro ao redor do mundo, sobre a possível morte do dólar, ou não, talvez ele dure muito mais tempo do que nós imaginamos, é aqui que a gente investiga isso no nosso Substack, né, com vídeos como esse, gratuitos, de segundas a sextas-feiras, e também no YouTube, só que aqui no Substack, diferente do YouTube, você não vê nenhum tipo de propaganda, e todos os vídeos também você recebe em formato de artigos para você poder ler, usar os gráficos que nós usamos aqui também, e os membros podem acompanhar o nosso portfólio, né? Como que nós estamos investindo diante de tamanho caos e uma separação ali dos países, e a gente publica os resultados gratuitamente, mas membros podem ver exatamente as mudanças de alocação que nós fazemos. Então, se você estiver interessado, você pode se inscrever gratuitamente aqui nos links da descrição abaixo. Então, voltando aqui para o artigo, é bem interessante porque a linguagem ela traz a criação de narrativa vem a partir de um artigo que é interpretado de determinadas formas que vão fazer com que você já ache que isso é uma coisa iminente. E é claro que a China ela precisa sair do sistema do dólar se ela quiser criar o domínio, porque essa é a maior arma dos Estados Unidos hoje, mas principalmente o sistema eurodólar, do qual a China também faz parte, que são os dólares depositados em bancos internacionais fora dos Estados Unidos. E isso cria mega confusão, porque a China ela acessa esse mercado via Hong Kong, porque ela tem um controle de capitais muito grande. Então, você precisa sempre entender que o dólar, né, quem me acompanha nesse podcast sabe, o dólar ele acaba sendo a base do sistema monetário e as outras moedas elas são periféricas ao dólar, justamente porque o dólar da forma eletrônica que ele foi criado no sistema eurodólar, ele faz com que ele esteja disponível para todos os atores. Então, para você substituir, você precisa garantir que essa moeda também esteja disponível para todos os atores e cria o efeito de rede em todo o mundo, o que exige meio que um consenso. Então, não basta simplesmente a vontade de, seja do Trump ou seja do Xi Jinping, de mudar isso, porque todo o sistema monetário é feito dessa forma, mas o dólar tem a famosa teia de aranha, que eu sempre falo nesse podcast, que é o fato dela ser criada baseada em crédito, numa demanda
pré-existente e uma demanda maior do que a sua própria oferta, fazendo com que todos os países sejam coniventes, não somente coniventes, mas ativos participantes desse sistema. E esse sistema é alavancado em crédito. Esse que é o grande problema. Como é que você sai da camada superior para ir para a camada inferior, simplesmente ao escolher fazer isso? Você simplesmente não consegue. Só que agora vem a segunda parte. Isso não significa que você não possa fazer tentativas ou que você crie uma moeda do BRICS. E aí vem a grande questão. Mas espera aí, eu até fiz essa provocação no X, né, no Twitter. Mas espera aí, e os outros países do BRICS? Será que eles estão de acordo em relação a isso? Mas a gente não ia criar uma moeda chamada UNIT? Será que não é uma moeda que vai ser comum a esses países? Será que o real pode participar disso por fazer parte do BRICS? Ou simplesmente é um plano mais individual da China de domínio? Aí você começa a perceber o problema de você ter vários cozinheiros no mesmo recinto, na mesma cozinha, né? Fica difícil você escolher qual que é a receita para poder substituir o dólar. E assim a coisa vai se perpetuando. Só que existe um outro problema nessa questão, é que você confundir a intenção com a ser algo iminente. Então, dá uma olhada. O fato de ter tido essa entrevista, né, na Tio Shu, eu até vou tentar pegar a fonte mesmo, original, antes desse artigo aqui, você vê que ele fala a seguinte coisa: a liderança da China buscou longamente em promover a internacionalização do renminbi, e essa é uma das principais preocupações que se tem na China, porque por um lado ela tem o controle de capitais, mas pelo outro lado, a internacionalização do renminbi cria uma dificuldade cada vez maior, porque é algo que é o gênio que, uma vez que ele saiu da lâmpada, você não consegue colocá-lo de volta. E uma das grandes brigas que você vê é que o dólar, que já é internacionalizado, ele está já passando pela sua segunda iteração da internacionalização, que são as stablecoins americanas, com o objetivo de fazer com que você tenha uma adoção maior da própria dívida americana, que é usada como calção em 80% de todos os créditos interbancários do mundo, que é o sistema Ripple, que eu falo tanto, né, o famoso colateral. A China não tem esse sistema. Então, a grande questão é como criá-lo, como convencer todos os bancos a participarem disso. Mas, pior ainda, tentar abandonar o dólar nas transações correntes, quando todos os países devem a eles mesmos e não aos Estados Unidos, você não consegue usar isso da forma que talvez você gostaria, porque o inimigo não é o dono de todo o dólar não pertence somente aos Estados Unidos, ele também pertence à própria China, que inclusive se gaba de ter o maior superávit comercial da história da humanidade, apesar de todos os ataques via tarifas contra ela. Mas espera aí, se você tem o maior superávit de todos na moeda de reserva global, qual é essa moeda? É o dólar. Então, a China acaba se dolarizando cada vez mais, quanto mais ela expande a sua economia baseado nisso. E mesmo que nós tenhamos ali, não, você não está entendendo, Renan, você está vendo ali que no Brasil a Chili Beans já quer fazer negócio sem usar o dólar, ela já compra soja fazendo ali FX swaps com o Banco Central brasileiro para usar o yuan. Eu concordo com você, isso de fato existem essas tentativas. Agora, isso é irrisório em relação ao volume total, e mesmo que ele esteja diminuindo ao longo do tempo, não muda a lei da gravidade em relação à forma que funciona o sistema monetário, pois as dívidas já contraídas em dólares são obrigadas a serem pagas. Caso contrário, você cria um calote para alguém que não é os Estados Unidos, pois a maior parte da dívida mundial denominada em dólares está fora dos Estados Unidos. Percebe? Desdolarizar significa desalavancar. E o passivo de um é o ativo de outro. Quem que é o país que vai querer ter o seu passivo, o seu ativo, na verdade, né, sendo destruído primeiro? Essa dor precisa ser passada caso você queira desdolarizar. Então, quando você olha esse artigo, você percebe que a gente fala de intenções, são comentários, são reuniões, da mesma forma que o BRICS, né? Então, você fala, os comentários marcaram a definição de criar uma moeda forte, né? de uma moeda forte, na verdade,
É, então são intenções, você não vê assim um claro plano de desdolarização, mas isso já é multiplicado para todos os lugares e cria a iminência de que, porque o Xi falou, significa que isso vai acontecer imediatamente. E, querendo ou não, as coisas não funcionam exatamente dessa forma. E aí você quer criar um banco central, né, bastante poderoso, capaz de ter ali o controle monetário, a gestão monetária, e também ter instituições financeiras globalmente competitivas e centros financeiros que atraiam capital global e exerçam influência sobre a precificação internacional. Então, o mais importante daqui é saber que agora essa intenção ela marca mais um dos lados de consolidação do divórcio entre Estados Unidos e China nesse processo de desglobalização, né, de statecraft. Mas transferir isso como uma iminência de algo que vai modificar imediatamente a mecânica monetária que temos hoje, aí já são outros 500, né? Outros 1000, para ser sincero. Tem muito chão pela frente. Só que isso, com certeza, marca ali um dos grandes movimentos que você vai ter. E a China, ela tem essa questão do controle da sua própria moeda, né? Ela tem ali uma grande tendência a manter ele em determinados níveis, né? Então, o yuan ele veio se valorizando em relação ao dólar nos últimos tempos. Você tem ali uma grande, principalmente pela balança comercial, né, que atraiu uma quantidade enorme de dólares para a China. E para você ter isso como reserva global, você talvez tenha que reverter toda a política de crescimento da economia chinesa, porque se você agora quer fazer uma substituição, digamos que a China consiga fazer isso, é importante você também criar esse tipo de pensamento da hipótese de o yuan se transformar na nova moeda de reserva global. O grande perigo, que é o dilema de Triffin, é você ter um país onde você acaba destruindo a sua própria indústria, porque para você ter a moeda de reserva global, é necessário que você tenha um déficit da balança comercial, porque você precisa exportar essa moeda para o resto do mundo. Caso contrário, ela não está disponível para os participantes que dela necessitam. Mas a China é exatamente o contrário, é o maior exemplo de mercantilismo onde você tem a maior superávit comercial. Então, para que isso aconteça, como é que você pretende fazer essa implementação? Desdolarizando, desalavancando com todos os seus parceiros, convencendo a todos de usar essa moeda a partir de agora, sendo que você tem decisões imediatistas e autocráticas que acabam acontecendo. Não estou dizendo que estou defendendo os Estados Unidos de forma alguma, porém, do outro lado, você não tem também a melhor confiança em relação à parte institucional, e o renminbi não é visto como ali uma das principais moedas do mundo, né, em relação a volume, nem faz parte do DXY, por exemplo. Então, como é que você vai fazer isso e, ao mesmo tempo, revertendo completamente o seu processo de crescimento baseado no maior superávit da balança comercial? Você vai reverter para um déficit? O que você vai fazer com a indústria? Como é que fica o consumo dos chineses? Como é que fica toda a espinha dorsal do crescimento da economia real, com produtos reais, e você quer migrar cada vez mais para uma economia mais financializada, que tem mais atração de capital? É a China literalmente tentando virar os Estados Unidos e os Estados Unidos tentando literalmente virar a China se industrializando. Então é muito curioso e vai ser bem interessante ver os próximos passos, porém a gente o mais importante aqui é que, apesar de reconhecer que esses movimentos estão acontecendo, eles podem durar muito mais tempo ou podem chegar a ser impossíveis, dependendo do tipo de consequência e do tipo de reversão que você vai ter que criar para todo o crescimento que você fez ali na China durante décadas. Mas, com certeza, mais um dos capítulos da nossa novela ali, desse divórcio entre os dois países, nesse tema do statecraft, mas é importante a gente não cair nas narrativas para considerar que uma intenção seja necessariamente uma iminência.